Bem-vindo de volta ao programa. Hoje a gente recebe o professor Michael Hudson para conversar sobre como a guerra no Irã está afetando a economia global. Eu ouvi de algumas pessoas que, apesar dos preços da energia estarem altos, os Estados Unidos poderiam até se beneficiar disso, porque outros países teriam que pagar mais caro pela energia americana. Isso também significaria que eles teriam que pagar em dólares, o que fortaleceria o petrodólar. Por outro lado, eu não consigo deixar de pensar que isso não parece muito sustentável. Quer dizer, com guerra e escassez de energia, isso poderia acabar provocando uma depressão global ainda maior. Então eu queria saber, de forma geral, qual é a sua visão sobre isso? Como o senhor vê o impacto da guerra no Irã sobre a economia? Fico feliz que você tenha feito a pergunta de forma mais ampla, porque de qualquer jeito, mesmo que não houvesse guerra nenhuma, os preços da energia vão continuar muito altos, pelo menos até o fim deste ano. E isso mesmo sem guerra, porque já existe um grande atraso. O problema real é que, claro, uma guerra deve estourar muito em breve, provavelmente até segunda-feira, talvez até domingo. Não houve nenhuma negociação de verdade até agora. Na prática, é impossível que qualquer uma dessas conversas tenha algum efeito na situação militar ou na situação de paz. Uma das exigências absolutas como pré-condição é que o Irã diz que os Estados Unidos precisam começar a liberar parte dos fundos bancários e do dinheiro que foram confiscados. Mais recentemente, a stablecoin, com muitos bilhões de dólares que os Estados Unidos intervieram e confiscaram, acabou se tornando, na prática, um investimento muito inseguro para qualquer país cujo governo adote políticas que os Estados Unidos considerem autossuficientes demais, ou com autonomia demais para tolerar. Os Estados Unidos não podem, de forma alguma, concordar em devolver qualquer quantia ao Irã, porque o Congresso já deixou claro, por meio de Lindsey Graham, da Carolina do Sul, e também do senador Ted Cruz, do Texas, nem um centavo para o Irã. Eles afirmam que o Irã é um país terrorista por responder ao terrorismo israelense se defendendo. Os que se defendem são chamados de terroristas, assim como quando a Ucrânia atacou a Rússia desde 2022, os russos foram chamados de terroristas por se defenderem. Da mesma forma, os palestinos são chamados de terroristas por se defenderem do genocídio israelense. Assim como o Hamas é chamado de terrorista e o Hezbollah é chamado de terrorista por impedir que Israel passe o trator e destrua todo o sul do Líbano, uma região majoritariamente xiita, não sunita e tampouco ligada à liderança cristã da Falange, o sentimento direitista, neoconservador, anti-russo, anti-chinês e anti-iraniano do Congresso faz com que qualquer acordo que os negociadores de Trump pudessem alcançar com o Irã nunca chegasse a ser colocado em prática. E o Irã já foi enganado tantas vezes pelos Estados Unidos. Ouviu os Estados Unidos simplesmente voltarem atrás no que prometeram, como quando Trump anulou o acordo nuclear do governo Obama, que agora não vai fazer concessão nenhuma até receber algo em troca, de forma antecipada. É mais ou menos como um autor indo falar com uma editora. O adiantamento que você recebe é, na prática, todo o dinheiro que vai ver. Pois é assim que o Irã vê a coisa. Eles não esperam que os Estados Unidos cumpram nenhum acordo. Mas se o Trump conseguir oferecer uma parte negociada que seja satisfatória dos mais de 100 bilhões de dólares que o país tomou ilegalmente do Irã, aí sim o Irã pode fazer algumas concessões. Só que essas concessões não têm nada a ver com o que o Trump anunciou. As declarações do Trump e do Hegseth têm um único objetivo: conseguir exatamente o que conseguiram hoje de manhã na Bolsa de Nova York. As ações subiram, os títulos também. Os preços subiram. Há quem acredite que de alguma forma vai haver uma negociação pacífica aqui. Tem gente apostando que dá para fazer uma fortuna quando o mercado abrir na segunda, na terça ou na quarta, dependendo de quando vier a resposta,
com os Estados Unidos dizendo para o Netanyahu, tudo bem, pode atacar agora. Nos últimos dias, o secretário da Defesa, Hegseth, conversou com os líderes de Omã e do Catar e disse algo como, olha, se vocês em Omã não concordarem em não se juntar ao Irã na imposição das tarifas, que é o jeito do Irã tentar conseguir alguma reparação pelos ataques ilegais que sofreu, então a gente vai deixar o Netanyahu acabar com vocês. Well, then we're going to let Netanyahu kill you. And apparently the Omani E, ao que parece, o negociador de Omã simplesmente desligou o telefone e fez uma reclamação ao Trump, dizendo que quando você está negociando e fala ou você concorda conosco ou a gente mata você, isso acaba com qualquer negociação. E basicamente foi exatamente isso que os Estados Unidos disseram ao Irã. Se vocês não negociarem, como o presidente Trump vem repetindo nos últimos dias, nós vamos destruir vocês como nenhum país jamais foi destruído antes. Então, o Irã já está preparado para isso. Vai atacar todas as bases militares americanas no Oriente Médio, incluindo a maior base militar em Israel. E é de se esperar que esse seja o ponto máximo da guerra que vem se formando desde que Trump assumiu o cargo, há 1 ano e meio. E claro, que isso vai causar uma escassez enorme de petróleo, de fertilizantes, de enxofre, de produtos químicos, de hélio, a ponto de o mundo mergulhar numa depressão pior do que a dos anos 30. Segundo a ExxonMobil, as antigas monopólias da Standard Oil, o efeito inicial vai ser o aumento do preço do barril de petróleo para algo entre 150 e 160 dólares. Isso vai forçar o fechamento de boa parte da indústria química em toda a Ásia, no sul global e também na Europa, e vai bloquear as exportações de fertilizantes. Com isso, a produção agrícola vai cair ainda mais, somando-se ao fato de que este verão promete ser de clima extremo. Então, pode esperar, os preços dos alimentos vão disparar e muitas indústrias vão fechar as portas. Bom, um dos efeitos do fechamento das indústrias de manufatura e das indústrias químicas vai ser a queda na demanda por petróleo. Isso é o que se chama de redução da demanda. E o preço do petróleo pode cair de novo, talvez para 120, 130 dólares o barril. Mas isso vai gerar uma onda de inadimplência e falências em grande escala. E isso vai transformar o que hoje é uma depressão tecnológica e industrial direta em uma crise financeira. Porque as economias do mundo todo, dos Estados Unidos ao Reino Unido e à Europa continental, estão muito alavancadas em dívida. Então basta uma pequena queda na receita para que as empresas que foram compradas por capital privado e outras companhias industriais muito endividadas deixem de conseguir pagar seus empréstimos bancários. E a gente já tem visto um aumento nos mercados de obrigações de dívida colateralizadas. Essas são as apostas de cassino, que basicamente causaram a crise bancária e a quebra de companhias de seguro e de outros agentes lá no fim de 2008. A gente está revivendo tudo isso agora. Só que desta vez, não tem como sair da depressão financeira que se espalhou da Europa para os Estados Unidos, simplesmente fazendo os bancos centrais criarem mais crédito. Já existe crédito demais dado a esses bancos, e as economias estão saturadas de empréstimos. Os bancos não querem mais continuar emprestando para os seus clientes industriais, de capital privado, do setor financeiro, imobiliário ou agrícola, só para que eles consigam pagar os juros. Fazer isso seria transformar as economias dos Estados Unidos e da Europa num verdadeiro esquema de pirâmide. Você continua emprestando dinheiro, esperando que esse dinheiro que está sendo emprestado aos credores mantenha o mercado imobiliário, o mercado de ações e o de títulos funcionando, para que os bancos não precisem mostrar patrimônio negativo nos balanços, como aconteceu no começo de 2009. Então dá para ver isso como uma repetição. É impressionante que os mercados ainda não tenham percebido isso. Desde o início, dava para ver, porque quando Trump disse que nada aconteceria até o Irã concordar em entregar todas as suas armas atômicas,
Era a mesma desculpa que levou George W. Bush a entrar em guerra com o Iraque. Não havia armas de destruição em massa. As agências de segurança nacional dos Estados Unidos já disseram que o Irã não fez nenhum movimento para conseguir uma bomba atômica nos últimos 20 anos. Então, quando Trump diz que tudo isso é para proteger a Europa e o mundo da bomba atômica do Irã, isso significa que a gente está colocando de propósito uma distração impossível de resolver. É como se pedíssemos para o Irã entregar os discos voadores que ele supostamente tem. É simplesmente absurdo. É um fator que inviabiliza qualquer acordo desde o começo. E a intenção é exatamente essa: inviabilizar o acordo. Não tem como não ser, ou melhor, nem dá para chamar de fator que quebra o acordo, porque nem existe acordo. É algo que impede que ele aconteça. Desde o início, os Estados Unidos aparentemente acharam que o tempo jogava a seu favor e que as sanções impostas a outros países para impedir que eles negociassem com o Irã acabariam forçando o Irã a se render. Olha, essa política não funciona desde 1979, quando foi criada pelo governo Carter, e não vai funcionar agora. Todo esse falso argumento serve só para impedir qualquer tipo de negociação séria. Mas os Estados Unidos, por algum motivo, queriam manter a ilusão de que estavam tentando negociar a paz. E agora estão tentando provocar o Irã a dar algum tipo de resposta defensiva a uma ação americana, que depois vai ser apresentada como se fosse. Bem, como se os Estados Unidos estivessem apenas reagindo a um ataque terrorista do Irã. Seja com nossos próprios bombardeiros, com os bombardeiros israelenses, ou com o que quer que os Estados Unidos estejam planejando para este domingo, segunda, ou talvez na próxima semana. O que é tão surpreendente do ponto de vista militar é que, de certa forma, isso é o mesmo tipo de enrolação que aconteceu com os acordos de Minsk, entre a OTAN e a Europa. Na época, os acordos de Minsk pediam a cessação das hostilidades, exatamente como o Trump está pedindo agora, uma pausa de mais ou menos um mês nas hostilidades. Só que nos acordos de Minsk, a ideia toda era dar tempo para a OTAN rearmar a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Então, a enrolação vinha do lado dos Estados Unidos e dos seus satélites na OTAN. Mas desta vez, o tempo não está a favor dos Estados Unidos, porque eles já têm toda a marinha posicionada lá. Estão reabastecendo aviões, aparentemente nos Emirados, prontos para decolar e apoiar os ataques aéreos que estão sendo planejados. E é claro que os iranianos também têm seus planos para isso. Eles estão prontos para reagir. Eles aproveitaram esse tempo para reforçar os laços diplomáticos com a Rússia e com a China e para preparar suas forças armadas, enquanto a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos estão lá, sob o calor intenso do Oriente Médio. Então o tempo está a favor do Irã, como tem estado nas últimas décadas. Os Estados Unidos não conseguem mais nada com sanções, porque o Irã já se acostumou a viver com elas. Ou seja, na prática, não vai haver acordo. A exigência final que os Estados Unidos estão fazendo é dizer que a tentativa do Irã de cobrar taxas de transporte dos navios que passam pelo Estreito de Hormuz vai contra o direito internacional. Mas o ponto principal de tudo que a gente está discutindo, Glenn, é que não existe lei internacional. Você já viu no ano passado que os Estados Unidos não existe uma lei internacional do mar, especificamente. No ano passado, aviões americanos bombardearam pescadores venezuelanos e colombianos na costa oeste da América Latina, dizendo algo como: bom, pelo que sabemos, eles podem estar carregando drogas. Isso, de novo, é o que chamam de lei internacional. Não havia nenhuma prova de que eles estivessem transportando drogas, porque os barcos foram atacados sem aviso, sem qualquer tentativa de dizer: parem, vamos abordar, vamos verificar se há drogas. E, na verdade, acabou se confirmando que eles eram mesmo pescadores.
They were indeed fishermen. Well, this week, America began to attack. Bem, nesta semana, os Estados Unidos começaram a atacar pescadores israelenses, árabes e de outras origens no Estreito de Hormuz. Por muitos séculos, aquela região foi um centro de pesca. Era um centro de pesca de pérolas, um polo marítimo próspero. Aparentemente, há fotos mostrando que, de fato, eram pescadores, com peixes nos barcos. Os Estados Unidos disseram algo como, bom, pelo que sabemos, eles podem estar colocando minas. Talvez esses peixes fossem minas disfarçadas de peixes. Mas a alegação é que qualquer atividade civil pode ser militar. Da mesma forma que Netanyahu disse que qualquer civil palestino pode ser um inimigo por causa do que fizemos com eles. May be an enemy because of what we've done to them. We've made them so angry at us that of course we've made every Palestinian. Nós os deixamos tão irritados conosco que, claro, acabamos transformando todo palestino em inimigo. E aí passamos a dizer que temos o direito de matar todos os palestinos em legítima defesa, porque eles estariam se defendendo do que nós mesmos fizemos com eles. Essa é uma ficção que molda todo o lado americano da discussão e que vem sendo repetida em boa parte da imprensa europeia. E a base final de tudo isso, no direito internacional, é a Carta das Nações Unidas. Mas a ONU acabou sendo uma das vítimas da guerra com o Irã e da guerra da OTAN contra a Rússia, que acontecem ao mesmo tempo. A ONU não tem conseguido aplicar nenhuma das leis previstas na sua própria carta. Simplesmente não tem conseguido. Não tem um exército próprio e, na verdade, foi tomada, ou melhor, bloqueada pelos Estados Unidos, com o poder de veto no Conselho de Segurança e com seus satélites europeus. Então, o que o resto do mundo pode fazer? Me surpreende que, assim como os mercados financeiros do mundo inteiro não percebem que há uma ruptura total, os políticos de outros países também não tenham percebido que, se quisermos um caminho para a paz, precisamos criar uma nova organização das Nações Unidas. Não uma nova carta, mas uma nova instituição independente dos Estados Unidos. E o único tipo de organização que poderia servir de modelo para isso seria uma que tivesse como principais membros a China, a Rússia e o Irã. China, Russia, and Iran. But I want to point out that the United Nations Charter. Mas eu quero destacar que a Carta das Nações Unidas alertou que, se o nazismo voltasse a surgir no Japão ou na Alemanha, por exemplo, os outros países teriam permissão para tomar todas as medidas necessárias para impedir isso. E eu parto do princípio de que qualquer tratado que o Irã venha a assinar teria que deixar claro quais seriam as consequências se Israel atacasse um dos seus vizinhos ou o próprio Irã novamente. É preciso pôr fim ao genocídio étnico e racista. Esse é o mesmo tipo de nazismo que a gente vê hoje sendo apoiado pela Alemanha e pelo Reino Unido na guerra contra a Rússia. A ideia racista de que os povos eslavos seriam sub-humanos, como baratas. Essa é exatamente a mesma afirmação que Netanyahu faz ao dizer que palestinos e árabes são baratas. Essa é a mesma afirmação que os extremistas sunitas na Síria, sob o comando de Jolani, fazem dentro do sistema wahhabita, que é preciso matar todas as pessoas que não sejam sunitas. A gente vê esse ressurgimento, apoiado pelos Estados Unidos, de tudo aquilo que no fim da Segunda Guerra Mundial foi reconhecido como a essência do nazismo, a essência de um ataque aos próprios princípios da civilização. Como se todos os seres humanos, de todas as raças, não importando o idioma que falem, não fossem igualmente humanos. É como se o direito internacional só se aplicasse a quem é considerado humano, e não às pessoas que estão sob ataque dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, a Alemanha, a União Europeia e o Reino Unido têm dito que qualquer país sob ataque está basicamente fora da proteção do direito internacional. Immune from protection under international law, and they have this same fanatism. E eles têm o mesmo tipo de fanatismo que os alemães tinham na Segunda Guerra Mundial. E esses alemães, os nazistas, eram muito... Se você quiser ver o que aconteceria nesse tipo de cenário, é só olhar o que aconteceu com todos os nazistas que foram contratados pelos Estados Unidos em 1945. Eles receberam proteção, foram enviados para a América Latina
e basicamente acabaram influenciando muitas das oligarquias e dos exércitos aliados dos Estados Unidos, levando às ditaduras que atrasaram o desenvolvimento da América Latina nos últimos 80 anos. É como se o mundo estivesse lutando a Segunda Guerra Mundial de novo. Mais uma vez, o ataque europeu contra a Rússia, desta vez não só pela Alemanha, mas arrastando junto toda a União Europeia e o Reino Unido, e também o apoio dos Estados Unidos ao Japão para desenvolver novas armas nucleares e voltar a atacar a China, como aconteceu nos anos 30. Se você observar esse alinhamento, é praticamente uma repetição da Segunda Guerra Mundial, como se os Estados Unidos e a Europa estivessem dizendo: decidimos que o lado errado venceu a Segunda Guerra. Vamos começar tudo de novo. E para alcançar essa vitória sobre outros países, o que está acontecendo no Irã faz parte da política dos Estados Unidos, que há um século, como a gente já comentou em programas anteriores, se baseia em controlar todo o comércio mundial de petróleo. Porque se você consegue controlar o petróleo do mundo, então você tem o poder de desligar a eletricidade, a iluminação, o gás, o aquecimento das casas, os produtos químicos de outros países que não negociam com você. Bem, a luta dos Estados Unidos no Irã vem desde o começo, há 50 anos, quando eu participava de discussões sobre tudo isso, enquanto trabalhava com o Instituto Hudson, com o Pentágono e com outras agências americanas. Todos eles já tinham planos para exatamente o que está acontecendo hoje no Irã. Tinham planos para dividir o Irã em 5 pequenos estados, começando por Baluchistão, exatamente como está acontecendo agora. Os Estados Unidos tentaram fazer isso por meio dos curdos. Não deu certo. Então houve um esforço para criar uma crise no Baluchistão. Também não funcionou. Por isso eu queria destacar que a resposta para sua pergunta não é apenas algo pontual sobre o que está acontecendo neste fim de semana. Essa é a grande estratégia. E quando você percebe que essa estratégia foi adotada pelos governos da Europa, pelos Estados Unidos e pelos aliados em outros países, aí você entende que já não importa mais o que os eleitores dizem. Os eleitores na Europa, segundo as pesquisas de opinião, são contra a guerra com a Rússia, são contra o genocídio dos palestinos, são contra os ataques de Israel. E mesmo assim, a Alemanha e Reino Unido têm leis que dizem que, se você criticar a Ucrânia, e principalmente se criticar Israel e defender os palestinos diante desse ataque genocida, você pode ser preso. É crime. Eles criminalizaram o apoio ao direito internacional como definido pelo relator das Nações Unidas. Nas acusações dela contra Israel, eles a isolaram pessoalmente. Isolaram também os juízes da Corte Internacional de Justiça que apresentaram crimes essenciais contra Israel. O que estamos vendo agora não é só uma interrupção no comércio de petróleo. É uma interrupção de todo o arranjo internacional de diplomacia que foi criado há 80 anos. O mundo inteiro chegou a um ponto de ruptura, uma divisão entre os Estados Unidos e a Europa, de um lado, e o Irã, que foi levado a uma aliança com a China e a Rússia, assumindo a liderança junto com outros países. E a questão é, o que os outros países, os satélites dos Estados Unidos que aderiram a essas sanções contra o Irã, a Rússia e a China, vão fazer? O que os satélites europeus vão fazer? E os países asiáticos e do sul global, o que farão? É disso que se trata. Vai ser preciso criar uma nova forma de organização. E isso parece uma tarefa tão grande que há uma espécie de dissonância cognitiva em lidar com ela. É como se fosse um problema grande demais para enfrentar. Assim como o impacto dos altos preços da energia, voltando à sua pergunta inicial, é estruturalmente perturbador demais para ser resolvido. Quase toda a discussão econômica que você vê na imprensa europeia e americana diz que isso vai ser algo marginal e temporário, como se fosse possível voltar ao normal depois de alguns meses.
E o Trump chegou a dizer que em poucos meses o preço do petróleo vai cair. Mas o que está acontecendo é irreversível. E não só é irreversível, como também já colocou em movimento uma transformação que vai durar pelo menos meio ano, provavelmente vários anos, e que vai ser irreversível, porque vai mudar todo o contexto econômico, comércio financeiro e militar de toda a economia internacional. Antes, você mencionou que o tempo está a favor do Irã e que os Estados Unidos tinham assumido que o tempo estaria a seu favor. Ou seja, que poderiam agora passar dessa guerra de alta intensidade, que acabou exigindo recursos demais, para uma guerra de baixa intensidade e prolongar o conflito. Mas os países do Golfo parecem estar indo de mal a pior, dia após dia. E agora a gente ouviu falar sobre essas chamadas linhas de swap que estão sendo criadas. Eu queria saber como você enxerga isso, como você explica que a linha de swap é importante. How would you explain what is a swap line and why is it so significant? Bem, você está na Europa, e pelo que eu entendo, a economia europeia está sendo pressionada do mesmo jeito que a economia dos Estados Unidos. O aumento do preço do petróleo já está levando muitas famílias, muitos trabalhadores, muitos empregadores e várias indústrias ao endividamento. E os governos têm tentado lidar com isso oferecendo alguns subsídios para proprietários, inquilinos e, de modo geral, para a população conseguir conviver com essa situação. Houve uma venda em larga escala das reservas de petróleo dos Estados Unidos e também das reservas de outros países, com a ideia de que talvez a gente pudesse usar essas reservas no momento difícil. Pois bem, esse momento difícil é agora. O que eles não percebem é que não se trata de um dia chuvoso, é um ano chuvoso, ou até 2. Não é algo que acabe amanhã e permita reabastecer as reservas de petróleo. Europa e Estados Unidos estão agindo de forma quase desesperada para lidar com isso. Bom, quanto tempo essas reservas podem durar? As estimativas variam de 30 a 45 dias. Depois disso acabam. E aí não tem mais como continuar subsidiando o orçamento das pessoas que dirigem carros, que usam eletricidade, dos caminhões que dependem de diesel, das companhias aéreas que usam querosene de aviação. Tudo isso vai se esgotar. Então o tempo está a favor do Irã, da Rússia e da China. E as economias ocidentais estão se autodestruindo, especialmente na Europa, com a Alemanha. Lá, os líderes alemães e europeus em geral dizem: temos que fazer parte dessa nova guerra. É a última guerra que precisamos vencer, a Segunda Guerra Mundial do lado germano-europeu. É a última vez que temos que lutar contra a Rússia, porque estamos ficando cada vez mais fracos e nunca mais vai haver um momento menos ruim do que agora. Então a gente tem que usar os orçamentos nacionais para subsidiar a indústria da guerra e não as indústrias comerciais normais, nem os consumidores ou os trabalhadores. Isso vai gerar a mesma repulsa entre os eleitores que já aconteceu no Reino Unido, que, na minha opinião, parece ser hoje a economia mais desesperada. Lá o país acabou adotando políticas basicamente libertárias, políticas contra a guerra, ao mesmo tempo em que a Alemanha tenta banir o partido Alternativa para a Alemanha. Basicamente, eles dizem que qualquer partido contra a guerra é contra a civilização. Essa guerra para destruir os países que os Estados Unidos chamam de inimigos é apresentada como uma guerra pela civilização. E com isso eles acham que podem banir qualquer partido político que seja contra a guerra. Isso é uma ditadura militar ou uma oligarquia, seja o que for, não é democracia. E mesmo assim, ninguém está realmente explicando o que isso significa. Como é que essa tomada de poder aconteceu? Como é que a Europa e outros países, como os da América Latina, acabaram tendo presidentes, um exército e o que chamam de Estado profundo, controlando o governo de forma independente, sem que os eleitores pareçam ter qualquer influência ou impacto? Sem poder dizer, por exemplo,
Não pode haver um plebiscito para decidir se vamos ou não entrar em guerra, pois as leis de praticamente todas as democracias modernas dizem que não. Não pode haver plebiscito. Você só pode votar em pessoas, nos líderes dos partidos. E essas pessoas muitas vezes compartilham a mesma visão política sobre guerra e paz e sobre uma economia que favorece o setor financeiro em vez do setor industrial. A própria democracia acabou sendo bloqueada como consequência dessa guerra. Bom, a minha última pergunta era justamente sobre isso. Eu quero voltar à questão da energia, porque, se a gente der um passo para trás e não olhar só para o Irã, parece que existe um padrão comum em várias das guerras dos Estados Unidos nos últimos tempos. Por exemplo, a Venezuela. Antes de entrarem na Venezuela, eles deixaram bem claro que não se tratava só do objetivo em si. Não era apenas sobre a Venezuela ter que se abrir para os Estados Unidos, tem sobre se fechar para países como a China. Depois vimos a mesma lógica quando os Estados Unidos cortaram a Europa da Rússia. E, de novo, os europeus têm alguma autonomia. Eles mesmos causaram boa parte disso. Mas a destruição do gasoduto Nord Stream, por exemplo, parece ter sido obra dos Estados Unidos. E a gente vê o mesmo tipo de discurso em relação ao Irã. Ou seja, muitos senadores americanos e centros de pesquisa estão dizendo que sim, pode haver um bloqueio duplo agora, mas os Estados Unidos continuam recebendo sua energia, enquanto isso reduz o fornecimento para a China mais uma vez. Então parece haver um fio condutor aí de tentar, digamos, restaurar a dominância nos mercados de energia. Mas você vê alguma estratégia coerente nisso que realmente possa dar certo? Onde estão as falhas dessa estratégia? Sim, eu expliquei essa estratégia em vários artigos que estão no meu site, e os Estados Unidos também deixaram isso claro, acho que umas 2 semanas depois do início do governo Trump. Ele disse que a nossa política externa se baseia no controle do petróleo, e que se não conseguirmos controlar o petróleo de outros países, vamos destruir as instalações deles, para que não tenham alternativa a não ser depender da nossa forma de usar o comércio internacional de petróleo como arma. Assim podemos cortar o gás, o petróleo, a agricultura e a indústria química deles, se não se juntarem ao nosso lado aliado contra a Rússia, a China e qualquer um dos seus apoiadores, como o Irã. Então os Estados Unidos disseram, tudo bem, para evitar que outros países se tornem fontes alternativas de petróleo que poderiam enfraquecer a capacidade americana de usar o comércio de petróleo como arma e fechar as torneiras para o resto do mundo, aconteceu, como você acabou de mencionar, a destruição do gasoduto Nord Stream e as sanções contra o comércio com a Rússia. E agora, o mesmo problema se repetiu com a Venezuela. Primeiro, eles impuseram sanções à Venezuela. Depois acabaram atacando e conquistando o país. E agora, toda a renda da Venezuela, com o comércio de petróleo, é depositada numa conta bancária na Flórida, sob a direção pessoal de Donald Trump e dos indicados dele. E é exatamente isso que os Estados Unidos querem fazer com o Irã. Bem, sem a Rússia, a Venezuela e o Irã fornecendo petróleo de forma independente, os Estados Unidos vão poder transformar o comércio de petróleo em uma arma, do mesmo jeito que transformaram o comércio de grãos na agricultura, quando impuseram sanções às exportações para a China depois da Revolução de Mao, nos anos 50. O Canadá desafiou essa tentativa de bloqueio, vendendo grãos para a China. Hoje, os Estados Unidos já não conseguem mais exercer domínio internacional sendo uma potência industrial como foram no passado, nem apenas como potência financeira. A única forma que o país tem de controlar outros países é criando instabilidade, gerando caos, dizendo: nós vamos causar caos no seu comércio exterior e, por consequência, na sua indústria. Foi exatamente isso que aconteceu quando Trump impôs suas políticas de tarifas.
E a gente pode concordar com isso. Vamos tentar amenizar esse caos que estamos causando, dizendo que você vai concordar em se juntar ao nosso eixo, a nossa luta contra a Rússia, a China e qualquer país que esteja crescendo de um jeito que use seu excedente econômico e financeiro para promover a própria prosperidade, em vez de transferir esse excedente para os Estados Unidos. No fim das contas, os Estados Unidos viraram o novo barão ladrão da economia mundial. E essa é a estratégia explícita da política externa americana. Isso foi definido e ficou bem claro no relatório da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, divulgado em dezembro passado, como continuação do anúncio que o Trump fez um ano e meio antes, dizendo que a energia seria o ponto central da política externa americana. Tá tudo lá, preto no branco. E outros países, de alguma forma, têm conseguido se virar no curto prazo. A Europa, em especial, como você sabe, como já comentamos, simplesmente se rendeu às exigências dos Estados Unidos. E isso é uma loucura. Quando um país cede às demandas dos Estados Unidos, seja por petróleo ou por qualquer outra coisa, os Estados Unidos só aumentam a aposta. Você mencionou antes que o Trump disse que, no fim das contas, os Estados Unidos podem sair como o grande vencedor dessa interrupção no comércio de petróleo. O resto do mundo vai entrar em depressão. Mas nós, na América, somos autossuficientes em petróleo. E agora temos o petróleo da Venezuela, temos o do Canadá. Podemos bloquear o comércio do petróleo russo pelo Ártico, invadindo a Groenlândia, para que outros países não consigam chegar ao Ártico pelo Atlântico Norte. Na semana passada, a Islândia disse algo como: olha, a gente é independente há séculos. Talvez devêssemos entrar na União Europeia, e a União Europeia vai nos defender contra a tentativa dos Estados Unidos de não só tomar a Groenlândia, mas também a Islândia, para controlar o acesso do Atlântico Norte ao Ártico pela nossa região. O que a gente está vendo é o mundo inteiro se alinhando para um conflito militar em torno do petróleo. O que aconteceu foi o seguinte: para tentar manter os preços baixos, os Estados Unidos têm usado uma solução de curto prazo, vendendo parte da reserva de petróleo. Só que isso não segurou de verdade o preço do petróleo no país, porque quase todo o barril vendido da reserva estratégica americana, seja no mercado interno, seja diretamente para países asiáticos aliados com desconto, acabou sendo compensado pelas exportações americanas de gás natural e de petróleo, especialmente o gás natural liquefeito, o LNG. As empresas de petróleo dos Estados Unidos tiveram um lucro enorme produzindo gás natural e petróleo a preços baixos, com custos americanos, e vendendo tudo no exterior. Basicamente era isso que o Trump queria dizer com a política dele de manter essa alavanca do petróleo como forma de controle sobre outros países. Isso exige não só bloquear o uso por outros países de fontes alternativas de petróleo, mas também de outras formas de energia, como a eólica e a solar. Por isso, o Trump acabou cancelando quase todos os programas de investimento dos Estados Unidos em energia eólica, porque isso é um concorrente direto do petróleo dentro do país. E ele representa a indústria do petróleo. Ele ainda destaca que as pás dos moinhos de vento são em grande parte fabricadas na China. E a China é quem mais se beneficia da energia eólica. Não pode, né? Mesma coisa com os painéis solares. A China é a principal fabricante de painéis solares. Então, os Estados Unidos basicamente têm agido contra os esforços de combate às mudanças climáticas do Acordo de Paris e de outros grupos. Estão tentando desestimular a Europa a investir em energia solar e eólica. Querem prender a Europa numa dependência do gás natural liquefeito e do petróleo americanos, para que ela não tenha alternativa nenhuma. Agora, claro, a própria China fez investimentos enormes em energia solar, especialmente nas províncias do Oeste e Noroeste, incluindo Xinjiang. E os Estados Unidos estão tentando fazer o que sempre fazem na China: criar confusão, incentivando um movimento separatista entre os uigures.
E o Financial Times publicou hoje uma matéria longa explicando como os Estados Unidos estão tentando fazer exatamente isso, dizendo que essa é uma luta contra o Islã. Eles estão tentando usar a questão racial e a questão religiosa. A lógica é, se a gente conseguir dividir e conquistar, se conseguirmos separar as populações em grupos étnicos diferentes, grupos religiosos diferentes, grupos políticos diferentes, então outros países não vão conseguir se organizar e ter uma resposta coerente para criar uma alternativa à estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, que na verdade não tem nada de segurança. O objetivo é impedir que qualquer outro país tenha segurança, autossuficiência e autonomia independente em relação aos Estados Unidos. Outros países precisam continuar dependentes dos Estados Unidos, do petróleo, da tecnologia de computação, da tecnologia de internet e também das armas, inclusive a Europa. Quase todo o armamento europeu vem dos Estados Unidos e depende de manutenção americana, de controle americano, da capacidade dos Estados Unidos de pararem os aviões por meio de todos os sistemas de controle que eles têm. A Europa é totalmente dependente dos Estados Unidos, tanto militarmente quanto em termos de energia e de autonomia. E qualquer tentativa de tornar a Europa independente ou de permitir que ela tenha liberdade para fazer comércio com a China, com a Ásia, com a Rússia, com o Irã ou com outros países fora da órbita americana tem sido rejeitada por todos os partidos políticos que estão no poder. É interessante ver que agora os Estados Unidos já não conseguem competir do mesmo jeito que faziam antes, quero dizer, competir economicamente. A gente vê toda essa transformação da dependência em arma, porque, claro, a estratégia de guerra energética que está sendo desenvolvida é uma coisa, mas também existem esses esforços para transformar em arma e limitar o acesso a tecnologias, o que é usado contra a China. E, claro, transformar e limitar corredores de transporte, já que a pirataria está virando um fenômeno comum. Restringir o acesso a bancos, o uso do dólar. Mesmo que isso funcione, está desestruturando todo o sistema econômico internacional. É difícil imaginar como o mundo não vai mergulhar numa crise como resultado dessa própria crise. Você tem alguma consideração final sobre para onde isso provavelmente vai levar? Quer dizer, os Estados Unidos vão conseguir, de fato, aumentar seu poder relativo em relação às outras grandes potências. Ou o caos que estão provocando vai acabar consumindo o próprio país também. Os Estados Unidos enxergam o caos como uma oportunidade para consolidar a dependência estrangeira. Se esse caos se manifesta no fechamento de indústrias europeias e de outros países, então essas nações acabam ficando dependentes dos Estados Unidos para de alguma forma serem resgatadas, seja com a abertura do mercado americano para elas, com subsídios, ou simplesmente pela imposição de oligarquias e partidos políticos que funcionam como seus clientes. Dá para ver os democratas cristãos sob a liderança de Merz como um partido cliente dos Estados Unidos. Dá para ver a França sob Macron como um cliente americano e, sem dúvida, o Reino Unido sob Starmer também como um cliente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm problema nenhum em dizer que isso é o fim da Europa Ocidental, como qualquer possível concorrente industrial dos próprios Estados Unidos. E, no fundo, é como se o país dissesse: se a nossa indústria deixar de ser competitiva e for paralisada, vamos garantir que nossos parceiros comerciais também deixem de ser competitivos. Assim, eles não vão poder se voltar para as economias que ainda estão crescendo com base na própria autossuficiência, a tríade formada por Rússia, China e Irã, que está se consolidando. O resultado disso é que outros países dentro da órbita dos Estados Unidos vão ter que escolher um lado. A gente vai fazer parte desse declínio no acesso dos Estados Unidos? Ou vai tentar se voltar para a parte do mundo que não é financeirizada,
que não está sob controle americano, que não é obrigada a transformar seu excedente econômico em compras de armas dos Estados Unidos, aviões e mísseis que nem funcionam direito, como vimos nas lutas contra o Irã, e a manter todas as suas economias na forma de empréstimos ao Tesouro americano, por meio de investimentos em títulos do Tesouro. E quanto à exigência dos Estados Unidos de que a Alemanha, Japão, Coreia e outros países transfiram sua indústria pesada, sua manufatura, seus setores de química e de informática para os Estados Unidos, a Europa vai mesmo transferir sua indústria para lá? Ou até agora parece que está transferindo para a China? Bom, o importante é que tudo isso está sendo transferido para fora da Europa. A Europa, na prática, está cometendo um suicídio econômico por causa de tudo isso. Para os Estados Unidos, isso não é caos. Isso significa que a Europa está sendo reduzida ao mesmo tipo de dependência que os países da América Latina tiveram desde a Segunda Guerra Mundial, com o apoio dos Estados Unidos a ditaduras militares em toda a região, que basicamente governavam por meio de oligarquias aliadas. Para a Europa, isso exige uma revolução política. O resultado não vai ser só um aumento no preço do petróleo ou o fechamento de indústrias. Esse fechamento, essa depressão, vai ter o mesmo efeito que outras depressões tiveram. Uma repulsa política, uma reação dizendo que o sistema atual não funciona. Tem que haver uma alternativa. Bom, no passado dava para dizer que a Grande Depressão acabou por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra foi uma guerra de exércitos, de soldados. E as guerras do futuro não vão ser assim. Vão ser guerras aéreas. Vão ser disputas decididas por mísseis, bombas e drones, não por invasores. Nenhum país hoje tem forças armadas capazes de invadir outro país de verdade. Invasões não funcionam. A gente está vendo os problemas que até a Rússia enfrenta na Ucrânia por causa disso. Invasões não funcionam. Tudo que dá para fazer é destruir outros países. É uma guerra puramente destrutiva, não uma invasão para criar um novo governo nos moldes ocidentais, que no fim das contas acabam sendo os mesmos moldes dos antigos nazistas. Bom, obrigado mais uma vez pelas suas ideias. Eu deixei um link para o seu site na descrição e recomendo que todo mundo leia seus artigos. Eu mesmo vou fazer isso com mais frequência. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Glenn Giesen.